Olha, após a Organização Mundial da Saúde recomendar nesta segunda-feira que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado ou não e, obviamente, tentar disseminar ou amenizar a questão da doença, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que o governo estuda fazer a importação de testes rápidos para o novo coronavírus aqui no Brasil. Apesar disso, ele afirmou que não vai mudar nada agora o critério adotado na atual fase de mitigação. Atualmente, o Rio de Janeiro e São Paulo, nos dois estados, apenas as pessoas com caso grave são testadas. E a determinação foi divulgada ainda na semana passada pelo Ministério da Saúde. Bom, e nas últimas semanas, obviamente, nós estamos conversando com brasileiros que moram na Europa, pessoas que por inúmeros motivos não podem, obviamente, voltar ao Brasil, mas nós temos agora um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã, o jornalista Mark Tawil, empreendedor e que tem um podcast aqui na Jovem Pan, o Alto Performance. O Mark também é um dos maiores influenciadores do LinkedIn. O Mark está na França, não mora lá, mora aqui em São Paulo, mas ele viajou para a França faz 2, 3 semanas e está agora tentando voltar ao Brasil. Mark, bom dia, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Conta um pouco a sua história, por que você está aí? Você foi para um evento de família, você está com a sua família aí e qual que é o temor desse coronavírus por aí? Primeiro, bom dia, boa tarde, aqui em Paris a gente fala... Aí que horas são exatamente? Aqui são 8h16. Aqui 12h16, 11 graus e Paris ficando vazia. A partir do meio-dia, portanto, agora há pouco, os franceses entraram em restrição quase total, em isolamento quase total. O que significa isso? Ontem à noite, o presidente Emmanuel Macron determinou que os franceses não se encontrem durante 15 dias. Minha família e eu, a gente veio para cá dia 2, para vocês terem ideia, para um bar mitzvah, bat mitzvah também, ou seja, um evento familiar judaico, gestado há um ano, não havia pandemia, então, claro, a gente veio na esperança de se divertir e de se precaver também. Vieram os meus pais que estão aqui, 80 anos, eu estou com os meus filhos, com a minha esposa, minha irmã, meu cunhado e os filhos dela, ou seja, toda a família brasileira, além da francesa aqui. Nesses últimos dias aumentou demais, a preocupação ela é latente, evidente, porque quando a gente chegou aqui tinha 5 mortos, hoje a França tem 148, há projeções que se Emmanuel Macron não tivesse agido como está agindo, fechando fronteiras, como explicou a Nani Cox agora há pouco, fechando espaço aéreo para todos os países da União Europeia, haveria entre 300 e 500 mil mortos. A epidemia é muito forte. A gente tem aqui na França, nesse momento, quase 7 mil casos, 148 mortos. Para vocês terem ideia, na semana passada, na Itália, tinha mais ou menos 1.800 casos de infectados. Hoje tem 27 mil números atualizados, mais de 2 mil mortos. Espanha, 11 mil infectados. E a gente tem uma questão também agora de um espalhamento silencioso. Então, tem 2 palavras de ordem aqui na França. A primeira delas, estamos em guerra. Uma guerra silenciosa, uma guerra sanitária, uma guerra não contra o exército, mas contra um outro inimigo. E o segundo ponto, todo mundo tem que agir como se tivesse infectado. A preocupação é como se você tivesse infectado. Não é zombar, não é brincar, não é sair quando não precisa e você não contaminar os outros. Porque muitas vezes uma pessoa saudável acaba contaminando, como a gente viu, pessoas um pouco mais velhas ou que têm problemas respiratórios. Ô Mark, e a rotina de vocês aí? Eu sei que no começo vocês ainda andaram pela cidade, evitaram obviamente aglomeração, como o metrô, foram de táxi para alguns pontos, mas agora vocês só estão em casa? Só estão fechados? Nesse momento sim. Nessa manhã, agora meio-dia, começou então a restrição de 15 dias, os voos foram suspensos, a gente tem esperança de voltar para o Brasil, porque o nosso voo para amanhã, 8h30 da noite, em princípio transatlântico, não se fecha o espaço aéreo, então a gente tem essa esperança de poder voltar, porque todos os voos para a região da Europa, para a mesma Europa, são 30 dias de encerramento. Então nesse momento a gente está em casa, cuidando das crianças, a gente tinha pegado aqui um Airbnb, não pegamos hotel, o hotel da minha mãe, para você ter ideia, tem mais de 200 quartos, ela está sozinha no hotel, e vai sair, o hotel vai tirar ela, a gente vai ter que colocar meus pais em algum outro lugar até amanhã, porque o hotel fica fechado, então o clima é de guerra, e guerra em tempos de paz, o que é mais triste e curioso ao mesmo tempo. Ô Mark, o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, faz a próxima pergunta. Constantino.
Bom dia, Mark. Eu queria pedir licença para desviar um pouquinho só o assunto e falar de uma outra guerra, porque o coronavírus deveria unir a todos, né? E você está na França como um judeu, foi para um bar mitzvah. Eu queria saber como é que está essa questão do antissemitismo na Europa e principalmente na França, porque vinha tendo indícios de crescimento acelerado. Exatamente. Constantino, todo judeu tem que ter a preocupação, ou toda pessoa que é minoria no mundo tem que ter a preocupação de quando vai levar os seus filhos, ou quando vai levar alguém da sua família, ou mesmo se quiser se precaver, de ler sobre o tema. Você tem toda a razão. Isso vinha vindo com muita força de um tempo para cá. A gente teve os atentados, e você acompanhou bem, tanto no Bataclan, no final de 2015, a gente teve o ataque ao jornal que teve a repercussão do Je suis Charlie, depois deu uma acalmada. Aqui a gente tem visto ainda pontualmente ataques com arma branca, um esfaqueamento no interior, Paris difícil ver. A gente não tem tido mais pichações, nem a profanação de túmulos da comunidade judaica, mas é nítido que existe uma preocupação latente com a questão do terrorismo, especialmente o terrorismo islâmico. Constantino, é bom dizer também que aqui houve uma onda de preconceito, e eu senti, mesmo não sendo asiático, com os asiáticos. O começo do coronavírus foi muito duro para quem é asiático e fica na França, porque, primeiro, é olhado de travers, como a gente fala aqui, né? Olhado torto por muitas pessoas. Os restaurantes asiáticos sempre vazios, os mercados asiáticos sempre vazios, preconceito na hora de olhar para eles. Existem muitos comércios aqui também que só dependem do turismo asiático. O hotel que minha mãe fica, por exemplo, 80% da clientela é asiática. Então, esses movimentos xenofóbicos, ainda que não apareçam de uma maneira mais abrupta, ou cruel, ou esfaqueamento, ele acontece de maneira silenciosa. Ô Mark, a pergunta agora do nosso Sami Dana. Sami. Oi, Mark, muito bom dia para você aí. Boa tarde, Mark, que é meu amigo, conhecemos há muito tempo. Mark, você é empreendedor, não sei se você chegou a acompanhar, ontem saiu um pacote aqui no Brasil de medidas do Paulo Guedes. O que a França está fazendo? Porque empresário pequeno sofre no mundo inteiro. Esta é uma crise de oferta, né? As pessoas não estão conseguindo produzir. Olha, primeiro eu tenho que dizer que a postura de Emmanuel Macron é muito diferente da postura do governo brasileiro. A firmeza com que ele tem mandado fechar as coisas da noite para o dia, a firmeza como ele insta os policiais a prenderem quem vai contra esse movimento de precaução, já mostra que existe uma preocupação real da gente conter o avanço disso. Então, ninguém fica dando a mão para ninguém fica o tempo todo saindo na rua, os restaurantes estão fechados, as escolas estão fechadas, e isso, claro, vai provocando um efeito cascata. Se o restaurante não abre, você não tem bebida sendo vendida. Se a bebida não é vendida, a fábrica para, então você tem um efeito cascata. Ele pediu, nesse momento, para o governo suspender todas as contas de luz, de água, entre outras, das pequenas empresas, ou seja, o pequeno empresário não vai pagar imposto nesse momento. A reforma da Previdência foi suspensa, e é uma reforma forte de agenda aqui do governo francês. As eleições foram adiadas, ainda não sabe para quando, talvez para junho. A gente está falando de um segundo turno que seria já nesse domingo. Então o país parou. E a preocupação é que todo mundo trabalhe em casa. Dá? Não dá para todo mundo. Então as pessoas que podem estão fazendo home office. E a preocupação é como é que ficam as mães com crianças pequenas? Como é que ficam pais cujas mães faleceram e não tem quem cuide? Enfim, você tem toda uma discussão em cima do que eles chamam aqui de teletrabalho ou home office, que não começou. Então, do Brasil, eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência, eu consegui colocar as pessoas trabalhar home office. Mas como é que faz um supermercado? Como é que faz uma farmácia? Como é que faz uma companhia aérea? Você tem inúmeros business aqui na França e no mundo inteiro que não conseguem colocar. Mas o pedido do governo é para que se coloque. O governo é o principal ator nessa crise. Ele tem tomado a dianteira e tem dado um exemplo para o mundo. Mark, você disse que a previsão de volta é amanhã, né? Que o voo de vocês, a princípio, sai amanhã. Vocês não têm nenhum sintoma, mas a orientação é de que quando chegarem aqui fiquem em quarentena, não é mesmo? O que vai acontecer? Sem dúvida. A gente já está aqui se precavendo. Tenho saído, como eu saí agora há pouco, antes do meio-dia, para ir para a farmácia, já saí de máscara, trouxe máscaras do Brasil. É bom que se diga, não tem máscara para vender, não tem álcool gel para vender.
Eles estão solicitando máscaras. Quando aparece máscara na farmácia, quem compra é o médico, com a licença médica, leva 3, 4 caixas. Então eu tenho máscara. Voltando para o Brasil, máscara e álcool gel em tudo, isolamento mínimo de 14 dias em casa. Mínimo. E total, assim, não tem ajuda de pessoas que vêm, não tem amigo, não tem nada, não tem nem parente. Aqui, inclusive, é proibido você encontrar os parentes. Então, chegando ao Brasil, isolamento total. Se eu tiver febre, amanhã eu não vou. Marco Tauí, olha, estamos torcendo para que tudo dê certo, a gente volta a se falar. O Marco Tauí é nosso colega aqui de Jovem Pan, inclusive tem um podcast chamado Auto Performance, muita gente em casa, aproveite esse tempo para ouvir também os nossos podcasts. Marco, obrigado, a gente continua se falando, boa sorte para você e para sua família aí na França. Obrigado a todos vocês, eu espero de verdade que a gente possa sair dessa da melhor maneira possível. Que bom que a situação no Brasil é muito diferente aqui da Europa, que bom. A gente tem que agradecer aos céus, porque está muito difícil por aqui. As pessoas acreditam que isso aqui é só uma gripe. Não é uma gripe, é um outro tipo de contágio. A Espanha não tinha nada até dias atrás. Tem 11 mil casos. Cuidado. Obrigado. Obrigado.